Então, nessa categoria dos dons, dos dons de poder, existe o dom da operação de milagres. Deus, ele não reconhece certo acontecimento como um milagre. Okay? Por exemplo, para nós, que uma perna, por exemplo, que estava amputada cresça, para nós isso é um milagre. Mas para Deus, isso não é um milagre. Okay? Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é um Deus do sobrenatural. Mas para nós, como somos seres humanos, então nós vemos isso como um milagre, né? Mas aos olhos de Deus, pois isso é um acontecimento sobrenatural, ok? Significa que não é natural, não é deste mundo, é algo que é sobrenatural, excede a dimensão natural, ok? A nossa compreensão das coisas. Então, no caso de Jesus, por exemplo, Jesus, ele falou a uma figueira. Amém? Jesus passou por certo lugar e diz que ele teve fome e não havia figos, né? Não havia fruto naquela figueira. E diz que Jesus amaldiçoou a figueira. Ele ordenou que a figueira se secasse, ok? E no dia seguinte, quando eles passaram por aquele lugar, os discípulos ficaram admirados, né? Oh, Senhor, olha, aquela figueira que tu amaldiçoaste secou. Eles ficaram muito admirados, mas Jesus não ficou admirado, né? Jesus, ele não disse, olha, tu nem sabes, Pedro, eu estava tão preocupado, passei a noite toda aí a orar, até jejuei com medo de que não acontecesse. Não, Jesus, ele não disse isso. Jesus, ele sabia que aquilo que ele disse ia acontecer. Amém? Então isso foi um milagre. Amém? Podemos abrir Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao 14. Alguém quer ler para nós? Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao 14. Para o Senhor Jesus Cristo, isso que ele fez foi algo muito simples. Né? Para os discípulos, claro, foi algo muito especial, mas para o Senhor, não. Podemos ler Marcos 11, do 12 a 14. 11, do 12 ao 14? Sim. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Ótimo. Amém. Eu vou ler aqui do 20 até o 24, diz assim, quando passaram na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe, olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Na verdade, a tradução para este tipo de fé é a fé sobrenatural. Amém? Jesus está a falar, se tiveres a mesma qualidade da fé que Deus tem, tudo aquilo que você disser será feito. Amém? Não se trata tanto da quantidade de fé, mas a mesma qualidade de fé. Amém?
que é a fé que opera milagres. Não é? Jesus disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, amém? O grão de mostarda é a semente mais pequena que existe, mas quando cresce, faz uma árvore tremenda. Amém? Então está a falar não de quantidade, mas está a falar de qualidade de fé. Não importa a quantidade, mas se a qualidade for boa, então Jesus está a dizer que vai dar resultados. Amém? Depois, temos aqui uma palavra grega para poder. Quando Jesus subiu, Jesus disse, né, aos seus discípulos, quando vier o Espírito Santo, recebereis poder. Amém? Atos 1:8 está a falar de poder, está a falar dessa força, essa unção, né, para dar testemunho acerca de Jesus. Amém? Deus operou também na vida de... Agora vamos ver alguns exemplos bíblicos, né? Deus operou na vida de Elias, amém? Através do dom de milagres, dom da operação de milagres, que foi algo extraordinário. 2 de Reis, capítulo 2, versículo 8, amém? Quando ele abriu o mar, amém? Com a sua, como é que chama isso? Com o seu manto, ele dividiu o mar. Podemos abrir. Capa. Aqui fala capa. Com a capa, exato. Com a capa, né? O manto dele, aquilo que ele usava. Isso foi um milagre, amém? Sabemos que uma capa não abre o mar. Amém? Isso foi a ação de Deus. Ele também, creio que foi Elias, né? Quando um dos moços pediu um machado emprestado e o machado caiu no Rio Jordão. Então ele lançou, porque como o machado era emprestado, okay, eles estavam a trabalhar, o machado caiu no rio e não sei se vocês sabem, o Rio Jordão é um rio que tem bastante lodo, ok? Praticamente não se vê nada, né? E então aquilo caiu e ele, nessa ocasião, lançou um pedaço de madeira e a ponta do machado flutuou, né? Sabemos que uma madeira... Pastor Eliseu. Este foi Eliseu, né? Ok. Elias e Eliseu foram bastante usados nestes dons da operação de milagres, amém? Vamos ler 2 de Reis 2:8. Alguém quer ler? Pastor, se tu tiveres aí, podes ler, por favor. 2 Reis, você fala? Sim, 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. 2 Reis 2:8. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiam para duas bandas e passaram ambos em seco. Amém. Então sabemos que isso é um milagre, porque uma capa não divide o mar. Amém? Davi também operou nesse dom. Ele descreveu a forma como ele matou um leão com as próprias mãos. Quem está aqui que seria capaz de matar um leão com as próprias mãos? Talvez o pastor Otávio, né? Isso é preciso um milagre mesmo. Amém? Então, Davi, ele foi capaz de fazer isso. Mas através de uma ação da parte de Deus, né? Deus operou um milagre, ele era usado nisso. Podem apontar, não vamos ler por causa do tempo. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 35. O outro... Pastor, do leão aí não é Sansão? Do leão, esta foi Davi. Mas também vamos ler outra de Sansão. Davi, sim. Davi, ele rasgou o leão.
Ele rasgou o Matou leão leão e o urso. e o urso. E o urso também. Eu vi a minissérie. É isso mesmo. Amém. Davi também matou um leão. Uhum. É uma minissérie. Vou te mandar. Amém. E Sansão também. 1 Samuel 17, 34 e Sansão 35. também. Sansão também matou. Agora vamos ver de Sansão. Amém. A Bíblia diz que Sansão chegou a ser um homem jovem e o Espírito de Deus se movia sobre ele. Amém? Juízes capítulo 13, versículo 25. Encontrar, vou ler. Juízes. E Jesus, Ô, Cecília, vê se acha aí pra você ler, Cecília. achei. Só um minuto. Alguém encontrou? Juízo o quê, pastor? Juízes capítulo 13, versículo 25. 13. Sim. 13, 25. 13, 25. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Mané. Para o campo de Manedã, entre Zora e Estaol. Não sei se é isso mesmo. Sim, é isso mesmo. Agora eu vou ler o versículo. Podem ler também o 14, versículo 5 e 6. 5 e 6. Desceu, pois, Sansão com seu capítulo pai. 14. Sim, capítulo 14, versículo 5 e 6. Tá. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe, a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo-lhe, saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Amém. Foi pelo Espírito do Senhor que ele conseguiu despedaçar o leão. Amém. 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 Por último, vamos ver a operação de milagres na vida do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabemos que Jesus ele transformou água em vinho. Amém? Nas bodas de Canaã. Isso foi a operação de um milagre. Podem apontar São João, capítulo 2, versículo 1 até o 11. Amém? Então, neste caso, as leis da natureza foram alteradas no processo da fermentação e o processo foi acelerado. Amém? Sabemos que a água, para que possa ser transformada em vinho, ou seja, há aí um processo, né? Não se transforma só água assim em vinho. Há um processo para poder fazer o vinho, tem que fermentar a uva, etc. Mas no caso de Jesus Cristo, claro que foi a operação de um milagre. Amém? Através da obediência das pessoas, né? Ele conseguiu operar um milagre. Jesus também ele multiplicou os pães em peixe. Amém? Cada pedaço de pão e peixe que Jesus multiplicou representa um milagre da multiplicação. Ou seja, foi a primeira vez que os átomos, né, foram expandidos, né? Sim. Amém? E com muito pouco, Jesus alimentou a muitos. Amém? E sobrou 12 cestos. Então ele não é um Deus também de desperdício. Amém? Ele não desperdiça nada. Tudo aquilo que sobrou, o que é que Jesus mandou fazer? Jesus mandou recolher. Amém?
e juntar. Então, tudo aquilo que o Senhor nos dá, nós temos que cuidar bem. Amém? E não podemos deixar que seja desperdiçado, né? Amém.